Quer vir aqui, garotinho? Vem. Bom. Boa noite, pessoal. Agora, 8 de abril. Essa live para a disciplina de PEI 2. Boa noite, André, para o pessoal de Ciências Contábeis, onde a gente vai dar continuidade com aquilo que a gente estava fazendo. Esperar o pessoal entrar. Peraí, deixa eu fechar aqui. Bom, lá na aula de matemática financeira teve poucas pessoas, eu acredito que aqui vai ter menos ainda, porque lá eram as duas turmas juntas e aqui é só contabilidade. Então vamos lá. Eu abri lá no portal. Eu abri lá no portal. Hein? Eu abri lá no portal. É meu cachorrinho aqui. Meu companheiro. Um dos meus companheirinhos aqui. Meu velhinho que me acompanha. Ele fica dormindo do meu lado aqui. Deita aí, garotinho, deita. Eu abri lá no portal. Um local para vocês postarem a planilha de orçamento familiar e a planilha do balanço patrimonial pessoal. Uma dúvida que teve lá com o Vitor, eu tinha falado que cada grupo ia fazer de 3. Aí ele levantou um questionamento. Mas a gente vai ver as contas do orçamento da outra pessoa. E aí eu decidi o seguinte, se a gente estivesse lá pessoalmente na sala de aula, eu decidi o seguinte, vocês vão escolher apenas um. Então vocês vão fazer o trabalho todo, o grupo, para apenas uma pessoa, tá? Então escolha daqueles que vocês fizeram já o orçamento, escolha apenas uma pessoa. Professor, eu posso continuar a fazer das outras sem problema. Tudo aquilo que aplicar naquela pessoa, se você quiser fazer nas outras, sem problema. Mas o trabalho que vocês vão entregar é apenas de uma pessoa. Das outras não precisa de entregar não. Fica para vocês. Vocês vão entregar de uma pessoa só. Tranquilo? Então, de novo, eu tinha pedido 3 para cada grupo, ou 4. Vocês vão escolher apenas um e vocês vão fazer todo o trabalho somente para essa pessoa. Tranquilo? Entenderam aí? Dá um joinha aí se entenderam. Que vai ser melhor para vocês e vai ser melhor, como a gente não está tendo esses nossos encontros, pessoalmente, vai ser melhor a gente fazer para uma pessoa só. Bom, o que eu postei lá? Eu postei lá para vocês entregarem esse trabalho até, deixa eu pegar a data aqui, até dia, deixa eu abrir aqui, até terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem vai fechar. Se você não postar até terça-feira da semana que vem, você vai perder essa parte de trabalho. Entenderam? Então, até terça-feira pode postar agora se quiser, já está lá já. E como é que você vai postar essa planilha? Olha só, hein? Olha como é que eu vou explicar. Tá tudo explicado lá, mas eu vou falar de novo aqui. É um arquivo. Eu mandei para vocês um arquivo do orçamento familiar e mandei para vocês dia 15. É porque lá, André, é dia 15, 0 hora. Isso até confunde. Se é dia 15, 0 hora, é porque você tem que postar até dia 14, meia-noite. 23 horas e 59 minutos. Entendeu, André? Então, dia 15, eu acho isso muito confuso, sempre tinha que mudar isso. Lá tá escrito assim, dia 15, 0 hora. Então, no dia 15, 0 hora, fecha. Então, você tem que postar até o dia 14. Eu acho que é meio confuso isso daí lá. Mas, então, até terça-feira você deve postar. Aliás, na minha ideia, todos vocês já fizeram. Porque isso aí era para ser entregue já semanas anteriores, mas em função disso daí. Então até terça-feira vocês podem postar. Já pode postar agora, não tem problema não. Olha como é que vocês vão fazer. Preste bem atenção. Eu mandei um arquivo de planilha de orçamento familiar e mandei um arquivo de balanço patrimonial pessoal. Vocês não vão postar os dois arquivos. Olha lá, é 23 horas e 55 minutos. Para mim, André, para mim, tá dizendo que é até
dia 15, 0 hora. Então eu vou fazer o seguinte, como a nossa aula é dia 15, na quarta-feira, eu vou lá e vou mudar. Mas eu quero que poste até o dia 14, porque no dia 15 eu já olho antes do nosso fórum. Tá? Tranquilo? Então tá, mas vocês já fizeram, na minha concepção vocês já fizeram. De novo, vou começar de novo, hein? André, como é a primeira vez que eu estou usando esse portal lá, eu ainda é o primeiro local que eu abri para postar algum trabalho, esse de vocês. Então eu ainda estou aprendendo algumas coisas ainda. Mas valeu, para mim não aparece 23 horas e 55, aparece dia 15 de abril a 0 hora. Dia 15 de abril para mim a 0 hora é antes de começar o dia. Mas tudo bem, olha só, olha o que vocês vão fazer. Eu mandei um arquivo de planilha de orçamento familiar e mandei um arquivo de balanço patrimonial. Então são 2 arquivos que vocês preencheram. Vocês vão pegar um arquivo e colocar esses 2 arquivos num só. Não é para postar os 2 arquivos, é para postar um arquivo com as 2 planilhas. Entendeu a lógica do negócio? E olha só, e uma planilha, nesse arquivo, vocês vão colocar o nome do grupo. Então, de novo, vocês vão criar um arquivo de Excel. A primeira planilha vai estar o nome dos elementos do grupo. A segunda planilha vai estar o orçamento familiar. E a terceira planilha vai estar o balanço patrimonial pessoal. Só lembrando que planilha não é arquivo. É um arquivo só com 3 planilhas. As planilhas é aquelas abinhas que tem lá embaixo. Um arquivo com 3 planilhas. A primeira planilha, o nome dos elementos do grupo. A segunda planilha, o orçamento familiar. A planilha de orçamento familiar preenchido. A terceira planilha, o balanço patrimonial pessoal. Tranquilo? Entenderam isso aí como é que é? Dá um joinha aí para ver se vocês entenderam. Se não entenderam, pergunta para eu tirar dúvida. Quem postar lá 2 arquivos, 3, eu só vou ver um. Só vou ver o primeiro. O que tem que ter nesse um arquivo? A primeira planilha é o nome dos elementos do grupo. A segunda planilha, a planilha de orçamento familiar. E a terceira, o balanço patrimonial pessoal. Olha só, quando você pedir a pessoa para responder, beleza, o pessoal está entendendo aí. Quando você pedir a pessoa para responder, ela não tem que convencer ninguém, ela não tem que ser melhor do que ninguém, ela tem que colocar lá os valores realmente do que é a vida financeira dela. Não é para se gambar ou se fazer de vítima, não. Se ela ganha tanto, é tanto, coloca lá. Se ela gasta tanto com tanto, eu vou colocar um pouquinho para mostrar que eu ganho mais. Não vai resolver, tá? Não é uma competição, ela não está competindo com ela. Ela precisa colocar lá os valores reais do seu orçamento familiar. E ela tem que colocar também os valores reais do seu balanço patrimonial pessoal. Não é para colocar valores para mostrar que é melhor e nem é para colocar valores para se fazer de vítima. É para colocar o valor real. Diga a ela que todo o processo ela precisa ser bastante sincera com ela, porque se ela, por acaso, colocar coisas a mais ou a menos, ela vai estar enganando a própria pessoa. Então eu vou colocar lá, então. Vocês vão colocar um arquivo com 3 planilhas. A primeira planilha, o nome dos elementos do grupo. A segunda planilha, a planilha de orçamento familiar. A terceira planilha, o balanço patrimonial pessoal. Tranquilo? Bom, eu postei lá hoje e mandei para vocês um questionário de comportamento financeiro. Os neurocientistas descobriram o seguinte, que lidar com dinheiro não é uma questão de você ter estudado mais ou você ter estudado menos. Lidar com dinheiro está muito mais ligado a crenças do que realmente você estudar melhores investimentos. Pessoas que ficaram ricas de uma hora para outra perderam em pouco tempo todo o dinheiro e ficaram ainda pior da situação de que ela estava antes, antes de se tornar rica. Por quê? Porque ela não sabe lidar com dinheiro. Meu garotinho aqui, ó, entra e sai toda hora. Ela não sabe lidar com dinheiro. Esse aqui é um dos 5 que eu tenho. Esse aqui é o mais velhinho. Ela não sabe lidar com dinheiro. Então, é muito mais... Ela tem essa dificuldade de lidar com dinheiro mais em relação à crença do que em relação a conhecimento sobre finanças realmente.
Aí eu postei lá para vocês um questionário de comportamento financeiro. Vocês vão pedir essa pessoa que vocês estão fazendo esse trabalho para que ela responda esse questionário. A resposta desse questionário tem que ser com total sinceridade. Esse questionário é um questionário que foi desenvolvido por uma pessoa que estuda educação financeira há bastante tempo. Ele desenvolveu isso lá. Esse questionário ele vai mostrar para a gente entender qual é o comportamento que essa pessoa tem com relação a finanças. O comportamento que ela tem com relação a finanças está muito mais ligado às crenças que ela tem sobre finanças do que realmente a conhecimento que ela tem sobre finança. Todo mundo sabe que tem que ganhar, que tem que gastar menos do que ganha. Por que não faz isso? São crenças limitantes que travam a forma dela lidar com o dinheiro. Então eu postei lá um questionário de comportamento financeiro. Esse questionário de comportamento financeiro, eles vão fazer, deixa eu abrir aqui, questionário de comportamento financeiro. Eles vão fazer algumas perguntas e a pessoa tem que responder com toda sinceridade. Então vou dar um exemplo de uma pergunta que está lá. Qual é a relação que ela tem com o dinheiro que ela aprendeu lá com seus pais? Os neurocientistas descobriram que até os 12 anos de idade forma 80 a 90% das suas crenças hoje. Então tudo aquilo que o seu pai falava para você, você aprendeu isso a lidar com o dinheiro. São crenças limitantes que tem na sua cabeça. Então não basta a gente fazer aquele trabalho do orçamento que vocês estão fazendo familiar, não basta você fazer a questão do balanço patrimonial pessoal. A gente precisa entender se essa pessoa tem comportamento de lidar com o dinheiro, se ela não tem algumas crenças. Então pergunta sobre carreira profissional dela, daquilo que ela faz, atividade profissional. Pergunta com relação à quantidade de dinheiro que ela ganha, como é que ela está em relação a isso. Não é valor, porque está lá na planilha de orçamento que vocês já fizeram. Pergunta qual é a crença que ela tem com relação ao investimento. Todo mundo sabe que tem que fazer um investimento. Eu já postei lá no meu Instagram, ninguém vai ficar rico ganhando salário. Ele tem que pegar uma parte desse salário, reinvestir para o dinheiro, ganhar dinheiro para ele. Então qual é a relação que essa pessoa tem com o investimento? Então repare que isso não é conhecimento, isso é crença. Para a gente entender o que ela acredita em relação a isso. Decisões financeiras. Quanto tempo a pessoa leva para tomar decisões financeiras? Tem pergunta desse tipo. Inteligência financeira, poupança, plano de emergência. Agora nós estamos passando por sérios problemas. Tem pessoas que não têm plano de emergência. Vai passar um sufoco maior. Então eu deixei lá essas perguntas para vocês fazerem. E coloquei a data para vocês entregarem. Deixa eu ver aqui se eu não me engano. Essa data para entregar... Questionário de comportamento financeiro. É para entregar dia 22. Então já na outra semana. Então já faz logo. Não precisa esperar dia 22 para fazer. Já faz logo e posta lá. Eu postei também uma ferramenta, um outro teste, que é um teste de perfil financeiro. É um teste de perfil financeiro. É para entender como que essa pessoa que vocês estão fazendo esse trabalho, como é que ele tem de perfil financeiro com relação a controlar gastos, como é que ele tem de pensamento, de projeção de curto e longo prazo, como é que ele tem com relação ao diagnóstico financeiro da vida dele. São perguntas que foram elaboradas e foram aplicadas e, estatisticamente, essas pessoas criaram um questionário para entender como que as pessoas têm sentimento de decisões com relação à finança. Então, em relação ao diagnóstico financeiro, em relação a salário, quanto que ela separa para determinadas coisas, como é que é o comportamento dela quando ela sai às compras, por exemplo, ao supermercado, como é que ela tem um comportamento de fazer compra para ir no shopping. Pessoas compram por impulso, tá? Existe um checklistzinho que quem quiser depois saber, eu fiz até um vídeo que eu vou postar sobre isso, como é que a pessoa toma a decisão para comprar alguma coisa, tá? São 6 perguntinhas lá que ela precisa responder antes de tomar a decisão de comprar qualquer coisa. Então, esse questionário de perfil financeiro é para entender isso da pessoa. Como é que ela costuma pagar suas contas, se é à vista, se é o valor total, se ela se enrola toda, se ela entra em parcelamento de cartão, como é que ela utiliza o orçamento financeiro para realizar os seus sonhos. Isso é uma outra coisa também, tá? Crenças. Você trabalha para pagar todo mundo. Aí você tem uma coisa assim, eu trabalho e não vejo nem a cor do dinheiro. Isso é uma crença limitante que está na sua cabeça.
Cara, quem trabalha é você. Você tem que primeiro pagar você, para depois pagar outra pessoa. Esse questionário que eu mandei para vocês, a gente vai entender um pouco mais como que essa pessoa lida com isso. Como é que ela lida com dinheiro. Tem um outro vídeo que eu já preparei, que eu vou postar também no Instagram, é chamado Teoria dos 4 Potes. Eu ampliei essa teoria para mais potes. Tem gente que coloca o dinheiro tudo num pote só. O que é isso? Ele recebe e vai pagando as coisas. A gente tem que colocar em potes separados. Aquilo que é da casa é da casa, aquilo que é para carro é para carro, aquilo que é para educação é para educação, aquilo que é para saúde é para saúde. A gente tem que distribuir isso daí. Então ele vai responder essa pergunta de teste de perfil financeiro. E tem a data lá para entregar. Todas elas no dia 22, tá? E postei também uma ferramenta que é um checklist não, um roteiro, um protocolo para as pessoas saírem das dívidas. Vocês vão ajudar essas pessoas a resolver os seus problemas de dívida. Ah, professor, mas a pessoa que eu estou trabalhando não tem nenhuma dívida. A pessoa que a gente está trabalhando tem uma dívida. Todo mundo tem dívida. Todo mundo tem dívida. Vocês, por exemplo, têm dívida com a faculdade. Todo mês tem que pagar a faculdade. Vocês têm dívida com a Excelsa. Todo mês vocês têm que pagar a Excelsa. Aquele balanço patrimonial que vocês fizeram, balanço patrimonial pessoal, ali tem muitas coisas de dívidas da pessoa. Eu postei lá, então, uma ferramenta que é um roteiro para ajudar essa pessoa a sair da dívida. Vocês vão seguir aquele roteiro. Primeiro item que você tem que fazer. Então, relacionar a dívida das pessoas. Isso está lá naquele balanço patrimonial que vocês fizeram. Segundo, relacionar aí tem uma tabelinha lá, coloque as dívidas que têm juros maiores para juros menores. Terceiro, qual o percentual da sua renda que você pode... E você tem todo o roteirozinho lá para você quitar uma dívida. E você vai fazer isso com uma pessoa. Tá? Você vai ajudar ela a quitar a dívida dela. É um plano para quitar a dívida dela. Tá? É uma ferramenta que a gente utiliza em coach financeiro. E eu estou ensinando e estou passando isso para vocês. Bom, então eu já coloquei lá. A data para vocês entregarem a planilha do orçamento, balanço patrimonial. Tudo isso numa planilha só. Ou melhor, num arquivo só com 3 planilhas. A primeira planilha, o nome dos elementos do grupo. A segunda planilha, o orçamento familiar. A terceira planilha, o balanço patrimonial pessoal. Posta lá, até semana que vem. Coloquei mais três ferramentas. Uma de questionário de comportamento financeiro, para a gente entender como que a pessoa se comporta e lida com o dinheiro. Uma de teste de perfil financeiro, para a gente entender como que ela tem crenças relacionadas a finanças. E outra de ferramentas para sair da dívida. Como é que essa pessoa... Um plano para ela sair das dívidas que ela tem. Tranquilo? Então, essa é a próxima etapa. E na semana que vem, nessa aula, nós vamos ter... a gente não tem live, a gente só tem fórum. Então, quando vocês postarem o trabalho, eu vou lá no fórum, vou abrir um fórum, eu vou olhar o trabalho de vocês e vou colocar lá no fórum as coisas que eu vi no trabalho de vocês para que a gente possa dar continuidade. E quem tiver dúvida desses 3 outros questionários, dessas 3 outras ferramentas, pode colocar lá no fórum lá as dúvidas que eu vou tirando na medida do possível. Tranquilo? Então entenderam a próxima etapa agora que vocês têm que fazer? Esse final de semana eu vou dar uma reformulada nesse nosso projeto, porque a gente atrasou um pouco em função dessas aulas que não são presenciais. E já na outra semana a gente já tem uma reformulação maior sobre isso que a gente está fazendo. Tranquilo? Então aguardo vocês lá as planilhas para serem postadas. Quem já tem já pode postar. E faz essas outras 3 ferramentas, faz logo e posta lá também para que eu possa ir olhando para a gente ir já moldando esse nosso trabalho. Se tiver dúvida pode perguntar aí agora. Se não tiver, dá o joinha para a gente finalizar. Essa live também eu vou baixar ela e vou colocar lá no YouTube. E vou colocar lá no fórum o link para essa live de agora. Para quem tiver dúvida depois olhar. E para aquelas pessoas que não assistiram a live, pode olhar. E se tiver dúvida escreva lá no fórum. Não mande mais para mim para o Instagram. Eu não vou responder mais. É muita gente mandando e eu preciso oficializar, os professores precisam oficializar esse atendimento remoto ao aluno. Esse atendimento a gente vai oficializar lá no fórum. Tranquilo? Podemos finalizar, entender a próxima etapa qual que é? Andressa, professor, será sempre uma pessoa entrevistada pelo grupo?
Professor agita? Eu não entendi se agita. Será apenas... Isso, Andressa. Olha só, como a gente não está perto, não está junto, e aí faz uma pessoa, faz de outra, e aí me perguntaram na dúvida, mas todo mundo todo mundo vai saber como é que é a dívida da outra pessoa, como vai ficar meio assim, muitas coisas sem a gente estar perto, Andressa, eu decidi a gente fazer de um só. Escolhe o grupo, de uma pessoa só do grupo, e faça. Mas se vocês quiserem continuar fazendo a mesma coisa com as outras pessoas, ok. Entendeu, Andressa? Mas para a entrega do trabalho oficial, entregue apenas de um, tá? Apenas de um. Tranquilo? O pessoal da administração que não tem lá no fórum para postar, aí, William, você pode mandar para mim que eu vou dar uma olhada, tá? Porque eu só abri lá para o pessoal da contabilidade para eles entregarem. Mas vocês podem me mandar, pessoal da administração, que eu dou uma olhada. Então, escolhe, Andressa, apenas um desses que vocês estavam fazendo, tá? Se vocês quiserem dar continuidade aos outros, pode fazer, tá? Mas a entrega do trabalho é apenas um só. Ei, Carolina, tudo bem? Bom, dúvidas, perguntas, dívidas, podemos finalizar aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida a mais? Agora, finalizando, eu vou baixar essa live e vou colocar lá no YouTube e vou criar um fórum com link para vocês assistirem, ou para quem não assistiu, assistir lá. Tranquilo? Podemos fechar então? Podemos prosseguir? Então, tá lá, poste as planilhas num arquivo só e essas 3 ferramentas, utilize as 3 ferramentas e assim que você finalizar, posta ela lá que eu vou explicar depois o que nós temos que fazer no fórum da semana que vem. Até mais? Então, se não tiver dúvida, vou finalizar por aqui. Boa noite para vocês. Estudem bastante, aproveitem o feriado, comam chocolate até dar espinha na cara, mas fiquem dentro de casa. Tá bom? Sem dúvida, sem nada. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, André. Boa noite para vocês. Fui.